Ok. Beleza, pessoal. Então, começamos nossa aula aqui do dia 11 de agosto, tá certo? Aula sobre nacionalismos e separatismos, tá? Aqui está a nossa página do Moodle. Ó, aqui embaixo, eu já falei para vocês, né, que eu tive que segmentar esse arquivo aqui em 3 partes, porque não cabia tudo num só, tá? Mas eu vou apresentar ele para vocês hoje. E aqui tem um texto que eu adicionei, né? Bem interessante. O nacionalismo está voltando à moda, mas o que é o nacionalismo? Né? Então depois vocês cliquem aqui e baixem, tá? A gente vai explorar esse texto aqui depois, para falar bastante do assunto que está aí e também explorar nas avaliações. Legal? E dá uma olhadinha aqui, cadê ele? Eu botei, tá aqui, ó. É esse texto, tá? Nacionalismo, o que é? Escrito por essa moça, Carla Meirelles. Tá? Então, aqui faz uma definição do que é o nacionalismo. Tem os hiperlinks aqui, ó, que tu clica, daí tu vai para um outro conteúdo de quem escreveu. Aí há uma diferenciação de nacionalismo para patriotismo, né? Que a pátria é um conceito mais específico do que nação. Nação se refere mais à população, à sociedade, e a pátria, a constituição do país. Mas são conceitos parecidos, tá? E aqui uma clássica frase dos anos 70, quando o Brasil, em plena ditadura militar, fazia uma propaganda oficial tentando minimizar o efeito das críticas. Brasil, ame-o ou deixe-o. Se tu não gosta do Brasil, cai fora. Bem isso aí, né? Mas isso aqui era uma propaganda muito comum, né? Nos meus tempos de criança eu não cheguei a ver porque eu era muito criança, mas eu me lembro alguma coisa na televisão, né? Era uma campanha do governo militar. E daí vem uma parte histórica falando sobre como surgiu o nacionalismo, e isso aí tem a ver com a constituição do Estado-nação, é óbvio, né? Porque antes dos Estados-nação predominarem, tu tinha mais impérios, e o império, diferente do Estado-nação, que é o país, o império ele congrega vários grupos diferentes, com uma hierarquia dos povos dominantes, os povos submissos, aqueles que são escravos, aqueles que são tributados. Existe uma hierarquia, mas por definição o império abarca todos aqueles que ele domina, claro. O Estado-nação não. Existe na teoria, tá? Estou falando na teoria, um conceito de igualdade jurídica, não igualdade social, mas igualdade jurídica, tá? Na teoria. Claro que a gente sabe que tem Estado-nação que é desigual também nos direitos, né? Tem direito em papel, mas não é efetivado na prática. Mas, enfim, na teoria, os Estados-nações, eles pregam uma igualdade interna. Mas quem não pertence àquela nação é excluído. Cai fora. Tu até pode ficar aqui, mas tu sabe que tu não vai ter teus direitos políticos garantidos, né? Tu pode conseguir um visto para trabalhar no meu país, mas não vai ter os direitos políticos, os direitos civis garantidos, tá? Então fala aqui que o nacionalismo ele se tornou muito forte no século XIX, na medida que os Estados-nação começaram a se descolar dos poderes religiosos, da igreja, por exemplo, em Roma, de outros poderes religiosos no mundo, a religião ortodoxa, etc. Até, por exemplo, os países árabes têm países e tinham países e governos que, apesar da maioria ser muçulmana, os governos eram laicos. O que quer dizer isso? Eles não misturavam o poder político com o poder religioso. Tá? Havia uma separação. E em substituição ao poder religioso, vinha o poder do país, ou seja, do Estado-nação. Aí a ideologia nacionalista, ela vir meio como um substituto do apego religioso. Não que as pessoas deixassem de ter sua fé religiosa, mas em termos de valoração do que era mais importante para defender o seu país, vinha em primeiro lugar a nação. Por exemplo, vou dar um exemplo prático.
Se um país X, que tem religião cristã, não importa qual seja, cristã, pode ser católica, protestante, entra em conflito com um país Y, que também tem religião cristã, ora, se tem um poder religioso superior, esse poder religioso vai dizer não vamos entrar em guerra, né? Só contra outro grupo religioso. Mas como o nacionalismo ele é mais dominante do século XIX para cá, ele é hegemônico, né, a palavra certa, então os países podem entrar em guerra, mesmo com... Eles têm maior possibilidade de entrar em conflito, mesmo tendo a mesma religião, tá? Porque o nacionalismo ele se torna mais forte do que a religiosidade como poder político a partir do século XIX. A religião ainda continua forte, não se enganem não, ela não é carta fora do baralho no jogo político, mas o nacionalismo se tornou uma força muito atuante. E nação, se a gente parar para pensar, é um conceito. E como todo conceito, é uma coisa meio abstrata, né? Por que é meio abstrato? O que quer dizer isso? Não é concreto, não é palpável. Não é como dizer assim, o Brasil é um país, e esse país tem mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. É palpável, dá para olhar no mapa. A gente vai até um ponto do território brasileiro, daqui para lá é Uruguai, ou lá para o outro extremo, daqui para lá é Venezuela. É uma coisa palpável, é concreta. Tu pega, tem chão, tu pisa, é concreto. A nação já é um conceito mais abstrato. Porque o que é nação? Parece uma coisa fácil de definir. O que é nação? Para pensar. O Brasil tem culturas extremamente diferentes entre si, né? Pega lá, dentro do Nordeste, nem vou falar do Nordeste, dentro do Nordeste, a Bahia é diferente dos outros estados, o sotaque, a culinária, muitos nordestinos não enxergam a Bahia como um típico estado nordestino, o litoral nordestino para o interior, tem uma parte do Nordeste que já é pré-Amazônia, que é o meio do Maranhão. Então, é super diferente uma área da outra. Mesmo na região sul, Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, o litoral para o interior, a Serra Gaúcha para a região da Campanha, são várias regiões diferentes, culturalmente falando. Mas o que une, o que cola tudo isso que a gente chama de brasileiros dentro de um conceito de nacionalidade? Porque nascemos num território que tem uma Constituição, e essa Constituição diz que isto é uma unidade. Mas tem uma coisa que faz com que nos relacionemos entre nós. Que tu pode ir lá para Roraima e ser tratado como brasileiro. Que é uma coisa que nos une, que é a chamada língua, idioma. Por isso que um dos principais fatores de quebra da nacionalidade que dificulta a sua união é o fato de não ter um idioma comum falado por um mesmo povo dentro de um mesmo território de um país. Então a gente vai ver que boa parte dos conflitos mundiais tem a ver com essa quebra, né? Então dá uma lidinha aqui, tá? Daí fala que sobre o Brasil já teve uma onda nacionalista, aí fala de Getúlio Vargas, esse líder que goste ou não goste, ele tendo acertado em parte ou errado em parte, tendo errado mais do que acertado mais, ou para alguns acertado mais do que errado mais, não importa, ele foi um grande presidente do Brasil. Grande no sentido de que ele teve um impacto muito grande na vida dos brasileiros, tá? Fez uma série de reformas, projetos, mudou a cara do Brasil economicamente. Mas isso não quer dizer que tenha sido um grande líder no sentido de ser humanista ou pregar a democracia. Não. Estão falando aqui de impacto na vida das pessoas. É nesse sentido que eu coloquei o adjetivo grande, né? Entendeu? Não é no sentido de ser o maravilhoso. Isso aí depende da preferência política de cada um, tá? E assim mesmo tem pessoas que não são muito claras, líderes que são zero à esquerda. E tem aqueles que superam, estão acima da média. Mas tem aqueles que têm contradições, né? Que têm prós e contras. Então, assim, a história, né, e as figuras políticas para emitir um juízo, concluir se é bom ou ruim. Claro, às vezes o que a gente fala. E a ditadura militar também usou o discurso nacionalista, né, embora muitas pessoas digam que ela não foi nacionalista no sentido de defender os interesses
particularmente dos Estados Unidos da América. Vamos lembrar que aqui a gente estava em pleno contexto da Guerra Fria, né, 1964 em diante. Então a maioria dos países ou se alinhava às nações do bloco capitalista, aos Estados Unidos principalmente, ou às nações do bloco socialista, a União Soviética principalmente, né? E os Estados Unidos, até por uma questão geográfica de proximidade e de vínculo comercial, se alinhou aos Estados Unidos. Então muita gente fala, muita gente, eu digo assim, os críticos, né, que o Brasil, nesse período militar, embora fale muito de nacionalismo, ele não era realmente nacionalista, mas isso aí depende do teu conceito de nacionalismo, entendeu? Se é um conceito mais autônomo, aí o Brasil não era. Se é um conceito mais propagandístico, de falar toda hora do Brasil, então sim, a ditadura militar usou o discurso nacionalista, pode-se dizer que foi nacionalista no sentido marqueteiro, de propaganda. Aqui, ó, cartazes como esse: ame o Brasil ou deixe, né? Ninguém mais segura esse país. E esse tipo de propaganda nacionalista na época, ela tinha uma justificativa econômica. Eu não estou falando que era correta. Eu disse que ela tinha uma justificativa, porque só no PIB industrial o Brasil tinha uma época aí que crescia 14% ao ano. Vamos lembrar que hoje em dia a China tem um crescimento lento. Está em torno de 6% ao ano, às vezes 8%, mas no auge a China crescia 11%. O Brasil, nesta época, antes de 1973, crescia até 14% ao ano PIB industrial. Inegavelmente era um país que tinha otimismo. E isso fez a ditadura brasileira durar mais do que era para durar, né? Quando começa a crise econômica, depois do primeiro choque do petróleo, o segundo choque do petróleo, vem os anos 80, que é considerada a década perdida para a América Latina, que a América Latina é uma das poucas regiões do mundo que não cresce mais economicamente, aí a ditadura brasileira começa a morrer e os militares começam a ensaiar sua retirada da vida política do país. Tá? Beleza? Mas eles usaram o discurso nacionalista. Ufanismo. Ufanismo o que é ser ufanista? É aquilo assim, eu me ufano do meu país, eu adoro o Brasil, sou Brasil acima de tudo. Isso não quer dizer nada, né? Porque dizer que eu sou Brasil acima de tudo quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Tá, tu é Brasil acima de tudo, mas qual é o teu projeto? Tu é acima de tudo, mas o que é esse acima de tudo? Tu vai fazer o quê com a economia, com os direitos? Vai suprimir direitos, vai aumentar? Como é que tu vai fazer com a segurança pública? Como é que tu vai fazer com a questão da saúde? Então, o discurso ufanista é um discurso que ele tem impacto principalmente na massa mais letrada. O que é massa mais letrada? Pode ser até o pessoal que é alfabetizado, mas não lê muito, né? Aí tu sabe ler, escrever, assinar o nome e tal, mas tu torce para o teu governo como se fosse um time de futebol. E até nos times de futebol tem cara aí que hoje em dia está jogando no Inter, amanhã está no Grêmio e amanhã vai para não sei aonde. Ele não é um fanista do seu time de futebol. Ele é um profissional que vai para o lado que paga mais. Né? Então, às vezes, as pessoas se matam, brigam por causa de... Tudo bem, é uma brincadeira, o esporte, né? Mas quando tu leva isso para a política é bizarro. Porque, na verdade, tu está torcendo para alguma coisa sem ter um retorno concreto daquilo. Né? Por isso que a gente fala sobre a questão do nacionalismo, se pautar no conceito de nação, que é um conceito abstrato, é uma imagem, é uma coisa simbólica. Mas, na prática, o que significa isso? Então, é por aí que tem que ser, que teria que ser a política. Né? Ela é mais baseada em projetos, em coisas palpáveis, concretas. Mas o discurso nacionalista, volta e meia, ele surge em momentos de crise. Né? E, claro, ele pode chegar a extremos bizarros, como já aconteceu na Alemanha, e volta e meia acontece em outro país de forma mais ou menos velada, mais ou menos oculta. Né? Quando se prega que uma raça, embora o conceito de raça seja super discutível, tem gente que contesta ele, porque não existe a ideia de raça pura, né? Isso aí, em maiores detalhes, é com um professor de biologia, que já não é minha área, tá? Mas, enfim, o que eu posso dizer para vocês é que o nacionalismo ele chega às beiras da insanidade quando ele mistura o conceito de nação com o conceito de raça, levando a vocês sabem o que, né? A chacina, o genocídio, a morte de até milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas. Né?
E veja aqui que o símbolo famoso da suástica nazista, né? Nazismo é um acrônimo. Acrônimo é quando tu junta palavras para formar uma só. Aí eu não sei pronunciar em alemão, mas é um acrônimo do Partido Nacional Socialista da Alemanha. Mas o nazismo não tem nada a ver com socialismo? Não, com socialismo na teoria não. Mas era um sistema que era um regime que pregava um maior controle do Estado sobre os cidadãos. E nesse aspecto tinha semelhança com o socialismo. Só que não tinha a ver com o socialismo a ideia de superioridade racial, de promover genocídio, etc. e tal, né? E isso aí veio muito da parte do nacionalismo que a ideologia nazista tinha. Que o nacionalismo para quem? Para a raça ariana, que era vista como uma raça a qual pertencia o território da Alemanha, né? A raça alemã. Não é alemã nacionalidade, chamava de raça ariana. E daí não só houve perseguição aos judeus, mas a tudo aquilo que simbolizava algo não puro, como, por exemplo, homossexuais, como, por exemplo, outros grupos religiosos, outras nacionalidades, e principalmente os judeus, mas não só eles. Né? E o nacionalismo está presente no mundo contemporâneo? Pessoal, eu gostaria muito que vocês lessem isso, tá? Porque é um texto assim que na próxima aula vai dar para a gente conversar mais, debater. Né? Aqui está a figura do Donald Trump. Ele, na verdade, eu vou dar uma opinião aqui, tá? Ele não é um líder nacionalista, de fato. Claro que todos os líderes nacionalistas, eles são meio que usurpadores da política. Mas o Donald Trump, eu vejo ele muito mais como um cara, eu vou dizer a palavra que eu acho, espertalhão. Por quê? Eu teria que dar quase uma aula para falar disso. Mas ele é um cara que sempre se baseou em negociatas. Ele era uma espécie de mega corretor imobiliário de projetos. Né? E quando ele chega antes dele chegar à presidência, ele foi meio que provocado, porque ele tinha um programa, tipo um reality show aí e tal, onde ele dava muita opinião, né? E uma vez o Barack Obama, esse presidente dos Estados Unidos, 2 vezes, ele meio que deu uma provocada no Donald Trump, criticando a postura dele, mas não de forma direta. Isso meio que provocou o Trump a concorrer, né? O Trump concorreu. E o discurso desses caras, quando eles não têm muito conteúdo, é o discurso nacionalista. Por quê? Como é que tu resolve, entre aspas, os problemas do teu país? Vou fazer a pergunta de uma outra forma. Tu não tem muita solução para uma coisa que tu tem que resolver. Se tu não é uma pessoa ética, o que tu faz? Tu culpa alguém. Tá? Ah, não é comigo, foi aquele cara ali, foi aquele pessoal lá. O Donald Trump, ele cresceu com um discurso xenófobo, de culpar os imigrantes, tá? E realmente a imigração ilegal é um problema. É um problema por quê? Porque tu tem que absorver essa massa, tu tem que dar condições deles ficarem ali, tem que mantê-los na legalidade. Então é um problema, tá? Agora, o problema é que ele não tentou resolver isso. Ele começou culpando. E ora, os imigrantes mexicanos e latino-americanos, que são a maioria, estão nos Estados Unidos, eles não estariam lá se os Estados Unidos não abrissem as portas para eles. E por que os Estados Unidos abriram as portas para eles? Porque tinham demanda por mão de obra barata. Então, se tu vai culpar alguém, se bem que eu acho que aí não é uma questão de colocar no banco dos réus, você é culpado, não é por aí. Mas se tu fosse culpar alguém, tu teria que responsabilizar as pessoas que empregaram mão de obra ilegal e barata. Você está empregando o cara que não deveria estar aí. Então você está traindo ele, né? Entendeu qual é que é? Então, assim, o discurso do Trump, não, ele não foi coerente. Ele foi no sentido de, não, eu vou culpar esse grupo, entendeu? É um discurso espertalhão. E aí, claro, como o outro grupo tem etnia, pertence a um grupamento racial diferente e tal, aí isso se encaixa muito bem com o racismo. E houve, sem dúvida nenhuma, grupos racistas que apoiaram o Trump, né, que existe nos Estados Unidos. Não são maioria, pelo que eu entendo, né, mas eles existem também. Né? Não é à toa que lá surgiu a Ku Klux Klan, essa organização racista, que já foi muito mais atuante no passado e que hoje, quando comete alguma ilegalidade, seus membros são presos, mas ela existe, tem admiradores. Então, claro, eu vejo o Trump muito mais como um cara meio
esperto. Isso não significa que eu estou dizendo que ele é inocente, de jeito nenhum. Eu não vou ficar aqui me alongando nisso, porque eu ia passar boa parte da aula falando mal dessa pessoa e dizendo por quê. Talvez um dia um bate-papo ou até coloque isso, sobrar tempo numa aula, mas assim, ele é tomado como um exemplo de líder que usa o discurso nacionalista, mas eu não enxergo ele como um líder nacionalista de fato. Eu enxergo como uma espécie de oportunista, tá? Mas, para todos os efeitos, ele é usado como um exemplo de nacionalista, tá? Porque tem outras pessoas que defendem, por exemplo, os Estados Unidos da América, que são dos Estados Unidos, mas que são contra ele, tá? Só para deixar isso claro para vocês. Professor, Oi. o nacionalismo não pode ser entendido como uma arma de soft power, pensando, porque é uma arma de convencimento, querendo ou não, tu vai ter uma população, tu vai ter um soft power através do nacionalismo. Depende das medidas que tu usa para ele, né? Se tu usar o nacionalismo para atacar e perseguir, ele não se torna nada soft, se torna bem Hard. hard, bem duro. Agora, se tu usar para unir... Porque aí que tá, se tu entender o conceito de nação, tá? Se eu botar gráficos aqui mostrando que os Estados Unidos têm uma grande diversidade étnica, tem vários grupos linguísticos lá dentro, então a nação as nações dos Estados Unidos, elas são diversificadas. Agora, se tu colocar a nação dos Estados Unidos como aquela figura predominante até os anos 60, o WASP, que é uma sigla, WASP, a palavra WASP é Vespa, mas a sigla WASP quer dizer o W de white, que é branco, A de anglo, S de saxon, anglo-saxon, que é o povo que veio do centro-norte da Europa, o inglês, o norte da Alemanha, e o P de Puritan, que é a vertente religiosa que saiu da Inglaterra, né, os puritanos. Puritano no sentido religioso, né, aquele tipo de postura mais envergonhada, mais religiosa, assim. Então, os Estados Unidos, nesse ponto de vista, se usa o discurso WASP, que é uma figura que já está em declínio nos Estados Unidos, ele se torna bem mais xenófobo, bem mais contra os outros grupos. Agora, se ele usa o discurso nacionalista de integração, como parece que é o que esse novo governo tenta fazer, isso não quer dizer que eu acho que o governo Biden não tenha defeitos, tá? Mas do ponto de vista da integração, sem dúvida nenhuma que ele é melhor que o Trump, 1000 vezes melhor. A própria vice-presidente deles é uma mulher latina, em primeiro lugar que é mulher, que já é um cargo importante, que antes não tinha chegado aí. Segundo lugar que lá eles chamam de negra, né? Aqui a gente no Brasil chamaria de mulata, porque é mestiça, mas lá a separação entre raças é mais nítida, né? Então eles chamam de negra. Então, assim, é uma visão de nação mais integradora, tá? Agora, não quer dizer que com isso os Estados Unidos também não cometa seus atos de autoritarismo, de ocupação, de intervenção nos outros países, tá? Mudou um pouco a política interna deles, mas externamente eles continuam força total. Não se enganem, não, tá? Mas é isso aí. Pessoal, podem falar à vontade aí, tá? Estou aqui mostrando o material, mas a gente continua conversando. Então, razões plausíveis para haver mais nacionalismos e separatismos. Mas o separatismo não separa a nação? Aí que tá, o separatismo ele é baseado no critério de que existem várias nações dentro dos países. Então, cada uma quer ter o seu próprio país. Entendeu? Então, fim da Guerra Fria. Por quê? Porque na Guerra Fria, como eu disse para vocês, ou tu pertencia a um grupo ou a outro. Quando termina a Guerra Fria, teoricamente o capitalismo vence, né? E realmente tem capitalismo se expandindo no mundo. Claro que não é o mesmo capitalismo em todo lugar. Tem lugar que o capitalismo é muito mais controlado pelo Estado, tem lugar que o Estado é menor, que a carga tributária é menor, que o Estado, os governos mandam menos. Mas é tudo capitalismo de modo geral. E com isso, para organizar isso, já que não tem mais ou os Estados Unidos ou a União Soviética intervindo tanto, né, terminou a Guerra Fria.
Então tem um período ali nos anos 90 que a coisa fica um pouco mais calma. No entanto, tá tendo menos aquela, se lembra, proxy war, a guerra por procuração, que ou os Estados Unidos ou a União Soviética dava armas lá para os seus guerrilheiros lutarem uns contra os outros, isso diminui. No entanto, aumentam as guerras civis. Porque então quem é que vai mandar agora dentro dos países? Percebeu? Grupos internos continuam rivalizando. E eles continuam comprando armas de quem as produz. Muitos nacionalistas dizendo, não, agora vamos pensar mais na nossa nação e menos nos interesses externos, sejam eles norte-americanos ou soviéticos, né? Baseado numa história do país, mas uma história muito mítica às vezes, sabe? Nós aqui fomos explorados por aquele povo que veio tal época, eles continuam entre nós, então vamos purificar o nosso país. Percebe que essa ideia de purificar o país parece uma palavra meio neutra, só que purificar pode ter conotação racial. E como é que tu purifica? Ou tu expulsa aqueles que tu julga indesejados, e se eles não vão embora, o que acontece? Mata. É isso que acontece. Entendeu? Tentativa de chamar a atenção para possíveis problemas sociais, só que de um jeito bem errado, né? Vamos separar que tudo se resolve. E a possível solução, que não é a ideal, mas é a que acaba acontecendo, é uma intervenção externa, só que aí pela Organização das Nações Unidas. E quando a intervenção da ONU, quando chega a esse ponto, é quando as forças internas do país não conseguem mais conter o avanço de grupos rivais, né? E aí pede apoio. E daí é feita uma reunião. Daí a ONU, os membros da ONU, que são constituídos pela maioria dos países, decidem se apoiam ou não a intervenção. Então, para conter a guerra, se faz outra guerra, né? Para conter o conflito, o crescimento do conflito, né? Então, aqui uma definição de nacionalismo, né? Onde os exemplos mais grotescos são o nazismo da Alemanha e o fascismo na Itália. Tá? A própria suástica, eu ia falar daquilo, eu acabei me dispersando. A suástica é um símbolo hindu, de uma religião lá da Índia, que significa união. Só que daí o Hitler se apropriou desse símbolo, né? E fez a sua interpretação racista. Mas a suástica, na sua origem, não é um símbolo que prega o racismo, prega a união. Claro que tu sair aí na rua com a suástica, todo mundo vai achar que tu é nazista, né? Não recomendo ninguém fazer isso. Inclusive em países como Alemanha e Canadá, tu é preso. Tu é preso. Nos Estados Unidos pode sair. Então é liberado o nazismo lá? Não é liberado o nazismo. É liberado a liberdade de expressão. Só que a liberdade de expressão e o discurso de ódio tem uma separação muito tênue. Porque quando tu defende totalmente liberdade de expressão, tu permite que também aqueles que odeiam se expressem livremente. Então os Estados Unidos não combate o nazismo, combate a ação nazista. Mas aí que tá, né? Antes de chegar na ação tem a conversa. E a conversa tu pode espalhar o discurso de ódio. Então são duas políticas diferentes. Já na Alemanha, se tu levantar a mão naquela famosa saudação nazista, tu é preso automaticamente. Já teve casos de turistas que foram fazer brincadeira em frente a monumentos e foram presos, né? E o separatismo, né? Vários motivos. Um deles costumam falar de conflitos da globalização, né? Porque daí tu tem fronteiras mais abertas, mais migração de pessoas para lá e para cá, e isso acaba levando a mais conflitos. Essa é uma maneira de ver, né? Na verdade, eu acho que a globalização, do ponto de vista de mais comércio e mais pessoas interagindo, é a tendência mundial, né? Só que, claro que quando tu chega numa região empobrecida, com muitos migrantes, obviamente vai ter conflito ali. Porque é uma disputa por recursos, por moradia, por casas, por emprego, por água, por recursos alimentícios. Já tem conflito nas regiões mais ricas, só que às vezes esse conflito ele é mediado pela política, né, pelo comércio, pela economia. Agora, em regiões mais pobres, daí o conflito físico é quase que inevitável. Um exemplo, Pátria Basca e Liberdade, ETA,
É a sigla desse movimento separatista. Na Espanha, aqui é um território da Espanha. Esse aqui é o País Basco. Ele tem uma língua própria, que não tem semelhança com o espanhol, nem com o português, nem com o francês, com nada. É uma língua que ficou aqui nessa região, se manteve intacta, né? E tem um povo próprio aqui. Só que foi unido à força pela Espanha, né? Então a Espanha tem várias regiões que elas têm cultura própria e tal, mas a mais singular, a mais diferente de todas é o do País Basco. E é uma região extremamente rica, talvez uma das mais ricas da Europa. O País Basco é altamente industrializado. Não é um país, tá? Mas é uma região que se chama País Basco. Tá? E eles desafiam o governo espanhol. Já teve um movimento terrorista lá, deste ETA, né? Que significa Pátria Basca e Liberdade. O ETA está escrito em basco e não em espanhol, tá? Por isso que essas letras aqui não tem nada a ver com o nome aqui. Tá legal? Então esse aqui é um exemplo de separatismo. Tá? Mas a própria população já rejeita o movimento terrorista. Por quê? Porque eles acabaram crescendo muito a violência e com isso perdendo o apoio popular. Tá? Só para vocês terem uma ideia de como é a região, né? Aqui o brasão da província, tá? Uma região antiga, castelos, etc., mas tem bastante industrialização. Esse tipo de passeio público é muito comum na Espanha. Ó. Tá? Muito comum, muitos calçadões. Muitos idosos, né? Vê muitos idosos na rua. Tu vai num shopping, tu não vê tanta garotada como aqui. Tu vê idosos jogando dama, esse tipo de coisa. Né? IRA, que é o Irish Republican Army, né? Exército Republicano Irlandês. A Irlanda, ela foi dominada pela Inglaterra durante muito tempo, né? Até que se tornou independente, tá? Como está dizendo aqui, 1949. Só que o movimento de separação continuou na Irlanda do Norte, que é um pedacinho da ilha da Irlanda. Vamos ver um mapa aqui. Tá, aqui, ó. Aqui está a ilha da Irlanda. Tá? Que se tornou independente desse conjunto aqui que é chamado de Reino Unido. Beleza? Só que nessa independência, a Irlanda do Norte permaneceu junto ao Reino Unido. Por quê? Porque a maioria dos irlandeses é católica. Mas aqui nessa parte, esses condados, que é essa forma de divisão, eles são meio católicos e meio protestantes. Então os protestantes daqui quiseram permanecer unidos ao Reino Unido. E os católicos aqui não querem. Eles querem ficar como parte integrante da Irlanda. E aí, como é que tu resolve isso? Cara, seria tão fácil, né? Pô, aqui tem uma ilha, deixa toda ela para os católicos. Só que esses protestantes que estão aqui não são invasores que vieram daqui para cá, de barco. Eles são descendentes de gerações antigas que estão aqui, mas que adotaram a religião predominante nesta ilha maior. Que ilha é essa aqui? É a ilha da Grã-Bretanha. Então vamos desfazer essa confusão, tá? Quais são os países que estão aqui? República da Irlanda, presidencialismo. Qual que é outro país? Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, que é uma monarquia. Tem um rei, no caso uma rainha, né? Rainha Elizabeth, aquela que não morre nunca, tá? Então o que acontece? Aqui, tu tem lá os primeiros ministros que são eleitos, né? De forma indireta, mas tu tem uma rainha dominando, tá? Que não manda tanto assim, porque é uma monarquia constitucional. A monarquia aqui não é extremamente autoritária, né? Na verdade, quem manda mais mesmo é o parlamento, né? Beleza? E esse Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte é dividido numa ilha bastante grande, que é a ilha da Grã-Bretanha, que é essa aqui, e esse pedacinho que está na ilha da Irlanda, que se chama Irlanda do Norte. A ilha da Grã-Bretanha tem 3 países integrantes. Esse que está em salmão, que é a Inglaterra, esse que está em cinza, que é a Escócia, e esse aqui em rosinha, que é Gales, País de Gales.
Então, a capital da Escócia, Edimburgo, né? Eles dizem Edinburgh, né? A capital aqui do País de Gales, Cardiff, tá? A capital da Irlanda do Norte, Belfast, e a capital da Inglaterra, Londres, tem como capital do reino Londres. Então, quem manda de fato é a Inglaterra. Tá? E a Inglaterra tem um longo histórico de lutas, de domínio, de opressão violenta contra os católicos da República da Irlanda. A República da Irlanda, até os anos 80, por aí, se tu visse um filme sobre a Irlanda, retratava a pobreza. Pobreza, miséria, pobreza. Né? O que aconteceu de lá para cá, que a Irlanda hoje é um dos países mais ricos da Europa? Né? A Irlanda seguiu o caminho, seguiu os passos dos países asiáticos, se abriu ao mercado internacional, fez reformas liberalizantes e deixou os ricos entrarem lá sem cobrar grandes impostos deles. Então a Irlanda se tornou um país interessante. E várias empresas inglesas foram lá aproveitar essa mão de obra mais barata, mas fez com que o padrão de vida crescesse. Então, quando a economia começa a se desenvolver, quando começa a ter emprego, as pessoas veem perspectiva. E quando as pessoas veem perspectiva, elas abaixam as armas. Geralmente assim. E daí o IRA fez um acordo, depôs as armas. Aí, claro, que saiu um grupo do IRA, que é o chamado IRA autêntico, que não quer saber de depor as armas. Mas na República da Irlanda, eles não são mais um problema. Onde tem problema de animosidade, de conflito entre um e outro, é aqui, ó, na Irlanda do Norte, entre protestantes e católicos, por causa de religião. Não é só por isso, mas esse é o motivo que, cara, é um mesmo povo, sabe? Disputando um território pequeno. E crianças são ensinadas desde cedo, né? A ter esse sentimento. Ao ponto de que às vezes tem uma passeata comemorativa a algum evento religioso e crianças são atacadas, às vezes com pedradas, pelo outro grupo. É um absurdo, cara. Isso já diminuiu bastante, tá? Não é mais como era, mas chegou um ponto assim de milhares de pessoas mortas, em atentados terroristas. Absurdo. Agora aqui o bicho pega. Conflitos do Cáucaso e dos Balcãs. Essa região aqui, ó. Que está entre o Mar Negro, a Europa está para cá, aqui está a Turquia, aqui está o Oriente Médio. É uma região extremamente montanhosa e tem vários países aqui. Aqui está a Rússia, a Turquia, o Irã. Em Armênia, que é cristã ortodoxa, né, um tipo de cristianismo do Oriente. O Azerbaijão, que é muçulmano. Olha aqui, ó, tem um pedaço do Azerbaijão, tem que atravessar a Armênia para chegar nele. E tem a Geórgia, que é cristã ortodoxa. A Turquia é muçulmana, o Irã é muçulmano. Ah, então todos esses muçulmanos se unem contra os cristãos. Não. Porque acima da religião está o quê? O nacionalismo. Então a Turquia, ela é muçulmana, mas ela tem diferenças com o Irã, que também é muçulmano. Né? Então eles não formam uma aliança indelével, forte, não. Né? A Turquia tem rivalidade histórica com a Rússia. Tá? Só que agora tem um líder na Turquia que tenta se tornar mais independente, ser menos pró-Ocidente, menos pró-Estados Unidos. Né? Mas dentro dos países existem divisões. Tá? Então aqui é uma região de muito conflito. E teve um governante da antiga União Soviética, porque isso aqui, a Geórgia, Armênia, Azerbaijão, tudo pertencia à antiga União Soviética. Depois que a União Soviética terminou em 1991, isso aqui tudo se tornou independente. E teve um líder soviético, Joseph Stalin, que matou mais gente que o próprio Hitler, mais gente que Hitler, também ficou mais tempo no poder, que ele adotou uma política de migração forçada. E nessa migração forçada, ele levou Azeri, que é o povo do Azerbaijão, para a Armênia, armênio para o Azerbaijão, levou russo para tudo que é lugar. E é claro que hoje em dia essas pessoas disputam para ver quem tem o poder no político do país. Essa era a chamada política do liquidificador. Pô, mas o sujeito não sabia que isso ia dar problema? Óbvio que sabia. Vocês já ouviram falar da máxima dividir para conquistar? Que tu divide os povos para deixá-los em conflito permanente? Já ouviu falar disso?
tá? Então aqui tem os detalhes aqui da região, tá? Os países, territórios em conflito recente. Depois a gente vai chegar nos Balcãs aqui na próxima aula, tá? Que daí é bastante coisa para falar. Chegar aqui onde é que eu estou. Estamos aqui. E aí, pessoal? Confuso? Vocês não têm que decorar isso aí, tá? Não é a minha ideia, não é, tem que decorar os conflitos, os lugares. Não, não é por aí. Mas é entender a dinâmica das coisas. Como é que elas ocorrem? Por que elas ocorrem, né? Por que existem esses conflitos? Por que eles permanecem? Tá? Isso é uma coisa importante de vocês captarem. Tá? Pessoal, estou vendo aqui na grade de horário que vocês não têm aula agora, tô certo? Não tem aula depois da minha, desculpe. Então, assim, ó, a princípio a aula terminou, deixem seus nomes no chat, por favor, tá? Que eu preciso muito disso para dar presença, mas quem quiser tirar dúvida, bater papo, conversa sobre a matéria ou sobre alguma outra coisa, fique à vontade, né? Tá? Estou aqui para isso. O professor Uike falou que tem um desenho japonês que eles usam a suástica, né? Justamente por partir da ideia oriental, como foi criado no Oriente, para eles é um símbolo sem essa função. E também quando tu lê o Código da Vinci, é um livro bem renomado da cultura atual, ele esclarece, né, que na cultura grega a suástica já representava um dos símbolos de Vênus, da fertilidade. Então, tu vê como as culturas se apropriam dos símbolos, tanto da águia quanto nos outros termos, nesse sentido ruim. Isso aí mas isso é absolutamente normal na história, né? As próprias ideologias, né? Se tu pegar e ler sobre o que significava o comunismo primitivo, a ideia, é uma coisa. Daí tu vai ver a história, o que os regimes e partidos com esse nome acabaram fazendo é outra, bem diferente. Então, na verdade, a gente tem que aprender a diferenciar forma de função, aparência de essência, né? E, na verdade, é assim com as pessoas, né? A aparência não quer dizer nada. Da mesma forma, a simbologia. Ela quer dizer a sua origem. É a mesma coisa, tem muito jovem aí que usa o símbolo do anarquismo, né? Que vocês já devem ter visto, que é aquele A dentro do círculo, né? Que significa negação rompendo com o sistema. O círculo seria um sistema fechado, opressor, e o A é um prefixo de origem grega que significa não, é a negação. Sim, ok, é verdade. Só que muitas vezes tu vê jovens usando esse símbolo, mas tendo uma atitude extremamente, vamos chamar de fascista, né? De, ou tu concorda comigo ou tá fora do meu grupo. Enquanto que o anarquismo, em tese, deveria o quê? Promover a individualidade, a diversidade de pensamento, né? Porque assim, o que virou hoje em dia? Quem não pensa de acordo comigo é fascista. É bem assim, né? E fascismo vem da palavra italiana fascismo, que quer dizer facho. Tu pega vários fachos, né? Várias varetinhas, individualmente elas são fáceis de quebrar, tu quebra. Mas tu coloca várias juntas, formando um facho, elas têm uma força, tu não consegue quebrar. Então a ideia é de que a união faz a força, né? O facho, aí o fascismo, né? Até o símbolo do fascismo era uma roda com esse facho, né, no meio. Não. Então, assim, parece uma coisa bonita, né? A união. Só que, na prática, o que é? Tu vai seguir as minhas ordens, né? Ou seja, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, como dizia o Mussolini. E tu suprime a individualidade, tu suprime a diferença. Então, como dizia lá o Churchill, aquele primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, ele era muito cheio de frases, né, e algumas meio engraçadas. Uma frase dele que eu gosto muito, ele dizia assim, a democracia, ele dizia a pior forma, né, mas na verdade é um regime, é a pior forma de governo, exceto todas as outras.
uma brincadeira, né? Mas diz muito, muita verdade. Porque ele está dizendo que a democracia não é perfeita, que ela tem vários problemas. Mas todas as outras formas são piores. Então é legal essa frase aí, né? Porque ele assume que realmente não tem sistema perfeito, mas pelo menos ela permite uma alternância de poder. Claro que tem que respeitar limites, né? Porque democracia, isso é uma coisa importante. Ela não pode, por exemplo, promover através da maioria a supressão da minoria. Vamos explicar. Eu não posso, por exemplo, ser eleito pela maioria. E agora que eu fui eleito, eu vou acabar com os direitos de todas as outras minorias. Não. Então, para isso, tem uma Constituição que limita o poder do líder, mesmo que ele tenha um grande apelo popular. E daí o cara sobe lá no poder, jura respeitar a Constituição e tal. Mas se a Constituição tem uma coisa errada, uma coisa que eu não concordo, aí para isso tem democracia, daí tu vai eleger pessoas que vão propor uma reforma constitucional. Isso aí leva muito tempo, né? Então é isso aí. Certinho, pessoal? Então nos vemos semana que vem. Dê uma olhada no texto lá, tá, pessoal? É importante que vocês deem uma olhada. Tá bom? Até semana que vem, então. Um abraço para todo mundo. Tchau, professor. Bom resto de semana. Para ti também. Tudo de bom, Amanda.